Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 35 da trilha de UES do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje a gente vai corrigir aquele exercício sobre validações, né? O exercício era esse aqui e eu propus ele nesse vídeo que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês. Bacana? Então o nosso exercício ele falava o quê? Verificar a data de criação, da data de alteração da pessoa, né? Se ela não possui valor, ela assumiria a data de hoje. Validar se a data de fim é maior do que a data de início da minha reserva. Verificar se o plano está dentro da validade no vencimento da reserva. E a reserva ela deve gerar um documento financeiro, né, com valor zero, e o tipo desse documento financeiro deve ser crédito. E eu deixei uma dica ali que eventualmente a gente poderia ter que lançar uma business exception. Bacana? Então, para continuar, a gente precisa dar uma olhadinha nessa figurinha aqui. Essa figurinha, ela veio lá do vídeo de onde eu expliquei, né, os conceitos de validação, que eu vou deixar o cardzinho para ele aqui. Então, aqueles 4 questionamentos ali das nossas exercícios, eles encaixam dentro desses métodos aqui que tem o asterisco. E aí? Né, um dos desafios era a gente tentar identificar quais eram esses métodos, né, que a gente teria que colocar aquelas regras. Então, para validating, a gente geralmente usa para campos obrigatórios, né, onde eu vou preencher esses campos obrigatórios. O validate são validações específicas lá, que eu vou usar regras da Microsoft. O saving é quando eu quero validar alguma coisa antes de efetivar lá, né, o salvamento da minha entidade. E o saved é quando eu estou com a minha entidade lá no banco, mas ela está em estado de transação aberta, mas eu posso usar esse valor para preencher outros valores em outras tabelas. Bacana? Então agora vamos voltar lá para a nossa lista e vamos tentar identificar. Verificar a data de criação de alteração da pessoa. Se não possui valor, assume hoje. Em qual método a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso no validating, certo? Porque eu vou preencher campos obrigatórios. E o validating de quem? Validating da tabela de pessoas. Validar se a data de fim é maior do que a data de início da reserva. Que método que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso no validate. Por quê? Porque a gente vai fazer validações específicas aqui. E o validate de qual tabela, né? De qual entidade? Reservas, né? Verificar se o plano está na validade no vencimento da minha reserva. Eu vou fazer no saving. Por quê? Porque eu quero fazer uma verificação para permitir um registro válido, né? Eu só vou poder ter esse registro válido na minha base se ele atender essa regra aí. E em qual entidade eu vou usar? Reservas. Bacana. E por fim, sobrou o método saved, onde a gente tem uma transação aberta e eu vou incluir valores em outras tabelas. Então eu vou fazer este método aí no saved. O saved de quem? O saved do meu reservas. Bacana? Então agora a gente vai lá no ES e vai no Builder, enfim, no nosso Visual Studio e vai corrigir isso aí e vai fazer. Beleza? O primeiro que a gente vai fazer vai ser esse aqui, ó. Verificar se a data de criação de alteração da pessoa, se ela possui valor, assume hoje. Então a gente vai sobrescrever o método validating do pessoas. Vamos lá, vou logar aqui no meu sistema, né? Eu vou inclusive abrir o meu registro de pessoas aqui, eu vou abrir o José. No vídeo anterior, eu vim aqui, inclusive, na minha tabela de pessoas, cadê você, pessoas? E já voltei, né? Aqueles campos de data de criação e data de alteração, eu voltei eles para obrigatório. Então, eu simplesmente vou editar o meu José e vou tentar salvar. Ele já vai berrar, por quê? Porque eu tenho que ter o campo data de criação. Então, vou cancelar isso aqui, porque não vou conseguir fazer. Bacana? Então, a gente vai fazer o que agora? Vamos lá no nosso Visual Studio, pegar a nossa entidade de pessoas, bacana, e a gente vai sobrescrever qual o método dela? Validating, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui, override, validating. Ok, bacana. E no meu validating aqui, o que a gente vai fazer? O nosso exercício, deixa eu até pegar ele aqui. Verificar se a data de criação ou alteração da pessoa se possui valor. Se não possui valor, ela assume hoje. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos botar aqui. Opa! If o meu this, ponto, ok? Data de alteração. Data de alteração, certo? Se ele for igual a null, o que eu vou fazer? This, ponto, data de alteração, vai receber o quê? Date time, ponto, now. Beleza. E aí o outro era a data de criação. Então, olha aqui. If a minha this, ponto, data de criação igual a nulo, o que eu vou fazer? O meu this, ponto, data de criação recebe date time, ponto, now. Beleza? Então,
base saving, data de alteração, data de criação. Exatamente, esses dois aí. Perfeito. Essa validação, ela já está funcionando. Vamos ver? Bom, eu vou buildar, eu vou derrubar o meu provider, vou buildar aqui o meu projetinho, rebuild, certo? Buildou. E aí, vamos lá. Terminou de buildar. Agora eu vou voltar aqui no meu as, ele vai subir o provider. E enquanto ele faz isso, eu espero, vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto. Beleza? Não sai daí. Voltamos aí, pessoal. Então vamos pegar aqui de novo, já loguei, tudo bonitinho, né? Vou entrar no meu José novamente, eu vou abrir, editar e vou salvar. E eu não tenho mais erro, porque a validação foi feita. Quer ver uma coisinha? Vamos olhar no nosso builder aqui, pegar a tabela de pessoas, dar uma olhadinha nos dados dela. Se a gente vir aqui ó, no José, ele tem tanto data de criação quanto data de alteração. Bacana. Agora vamos pegar aqui ó, a Camila. Beleza? A Camila não tem nem data de criação, nem data de alteração. Então a gente vai voltar aqui na nossa pessoa, vamos editar a Camila, ok? Editar e salvar. A gente já vai ter dois erros aqui que a gente já sabe, né? Que é o quê? A data de nascimento. Isso a gente precisa preencher. Então, a Camila nasceu em 10/2/1998. Legal. Opa, 10/2/1998. Bacana. Ela mora numa casa e a gente precisa também colocar um CPF válido para ela, porque senão isso aqui na hora que eu salvar, ele vai dizer que o CPF é inválido. Então, vamos vir aqui no nosso gerador for devs aqui, gerar um CPF para Camila. Vamos aqui copiar e vamos colocar aqui e vamos salvar. Beleza? Não deu erro nenhum. E se a gente voltar aqui no nosso builder, a gente vai pegar aqui nossa pessoas, vamos olhar aqui e se a gente perceber, o Camila ele tem as duas datas que são as datas de hoje, ou seja, a minha regra está funcionando. Bacana? Vamos seguir então com o nosso exercício? O próximo dizia o seguinte: validar se a data de fim é maior que a data de início da reserva. Isso a gente vai fazer aonde? Lá na nossa reservas, legal? Então, lá no Visual Studio, a gente vai lá na nossa entidade de reservas e nós vamos pegar o nosso método validate, beleza? Então, a gente não tem o validate pronto aqui, vamos fazer o override nele. Override, validate, ok. E aí, então, nós vamos validar o nossa regra aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Se o quê? Se a minha data de início, né, dis.data início for maior que o meu dis.data fim, percebam aqui, né, pessoal, que eu nem estou validando se a data de fim foi digitada. Então, eu poderia já preencher num método validate aqui, validating para ele, né, uma data automática, beleza? Mas eu vou assumir que a gente está digitando, tá? Depois fica aí um complemento desse exercício. Então, se ela for maior que a data de fim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu validation results, e eu vou adicionar um result nele, add um result, e qual é o result que eu vou adicionar? Um new quem? Entity validation result, certo? Entity validation result, legal, e esse entity validation result a gente precisa importar do Banner Tecnologia Business Validation. E aqui eu vou colocar então uma mensagem para ele dizendo o seguinte: a reserva, a data, né, de reserva, nossa, tá difícil de digitar. A data final não pode ser menor que a data inicial. Bacana. E aí a gente bota uma exclamaçãozinha aqui, um ponto e vírgula e vamos ser felizes. Não. Ok, eu vou salvar. Eu não buildei ainda, né? Vocês perceberam que a gente não buildou. Então a gente vem aqui para o nosso Visual Studio. Só vamos ver se essa regra está funcionando. Vamos aqui pegar minha reserva, né? E a gente vai mudar a data da reserva para uma data antiga. Por exemplo, vamos pegar a reserva da Camila aqui. Legal, vamos editar essa reserva. A gente pode fazer isso ainda hoje, né? Olha, data de início 18/4, data de fim 25/4. Eu poderia aqui colocar dia 25/2. Beleza? 25/2 é bem antes do que 18/4. Se eu salvar hoje, ele permite
que eu faça isso, sem problema. A gente não está validando. Então, a gente vai rodar agora a nossa regra para ver se funciona. Então, o que nós vamos fazer? Vou parar o meu provider, beleza? Através do meu provider sniffer, vou buildar a minha solução aqui, minha DLL, já buildou, e agora a gente vai subir novamente para nossa reserva. Então, todo o provider vai fazer o warm-up, tudo bonitinho. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Voltamos aí, pessoal. Já fiz o login novamente. Vim aqui para minhas reservas, né? Vamos pegar aquela reserva da Camila que a gente tinha alterado a data antes. Vamos simplesmente editar e salvar. E no momento que eu salvo, ele já berrou aqui dizendo que a data não pode ser menor que a data inicial. Então, a gente vai fazer o que aqui? Vamos colocar 25/4 e no momento que eu salvar, ele me permite salvar. Então, a gente também já fez essa validação. O próximo que a gente tinha que fazer era qual? Era o verificar se o plano está na validade no vencimento da reserva. Então, a gente vai fazer essa onde? Lá no meu método saving. Então, vamos lá no nosso método saving aqui do meu reservas. O que a gente vai fazer aqui? Simplesmente a gente vai adicionar o quê? Vai verificar se if quem, né? É o meu data de fim. Então, o meu dis.datafim, ou seja, a data de fim da minha reserva, ela tem que ser maior que quem? Que o meu plano instance, ok? Lembra do plano instance que ele pega a instância da entidade que está referenciada aqui? Ponto. Qual é o campo lá? Data de fim. Então, se a minha reserva, a data de fim da minha reserva for maior que a data de fim lá do meu plano, o que eu posso fazer? Eu não posso permitir, certo? Ou seja, a data de fim da minha reserva ela é maior do que a minha data de validade do meu plano. Então, não posso permitir. Então, neste momento, lembra daquela dica que eu disse para vocês lá de lançar um Business Exception? Então, a gente, neste momento, vai lançar um Business Exception. Então, nós vamos fazer aqui um throw new business exception, bacana, business exception. A gente vai ter que lançar ele passando uma mensagem. Qual é a mensagem? O plano, o plano já estará vencido na data de devolução. Ok, então vamos fazer um teste, depois a gente vai validar. Olha só, não buildei ainda, vamos lá ver se a nossa regra está validando. Então só, eu tenho aqui que o meu plano fechado, vamos lá nos meus planos, a gente vai olhar qual é a data de validade deste plano, bacana? Então o nosso plano fechado, ele vence em 31 de dezembro, se não me falha a memória, ó, 31/12/2020, bacana? Então vamos lá na nossa reserva, vamos pegar aqui a reserva da Camila e vamos editar essa reserva e a data de fim dela vai ser 25/4/2021, ou seja, depois do prazo de validade do plano. Se eu salvar, tá salvando porque a regra não está funcionando ainda. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai matar o nosso provider e a gente vai rebuildar nossa regra aqui, né? Rebuild. Ok, e neste momento a gente volta lá e chama a reserva de novo. Nesse momento ele sobe provider, né? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Não sai daí. Voltamos aí, pessoal. Já fiz login novamente. Agora eu vou fazer o quê? Vou voltar naquela minha reserva. Eu vou editar ela. E eu simplesmente vou salvar. E no momento que eu salvo, ele já diz, ó, o plano já estará vencido na data de devolução. Então, eu não posso devolver nessa data. Mas se eu devolver em 2020, que está dentro do plano, dentro do período, ele me permite salvar. Bacana! Então, funcionou mais uma regra de validação. E por final, a gente tinha a nossa regra lá que era a reserva ela deve gerar um documento financeiro sem valor, e com valor zerado, né? E do tipo crédito. Então, a gente vai mexer na nossa tabela de reservas, lá na nossa entidade de reservas. Então, nós vamos lá para a nossa entidade de reservas. Só que a nossa entidade de reservas, pessoal, a gente vai sobrescrever o método saved dela, né? Então, saving, a gente vai fazer o saved porque nós vamos gravar dados depois. Então, aqui, override saved. Bacana. Só que assim, eu vou precisar aqui de outras duas entidades, né? Porque eu quero gerar um documento financeiro. A propósito, vocês já viram que a gente já tem aqui
né, essa reserva da Camila salva. E se a gente olhar hoje aqui no nosso Builder, né, documentos financeiros, os dados, a gente não tem dado nenhum. E se a gente também olhar aqui no nosso reservas documentos, a gente não tem dado nenhum, né, não tem registro nenhum. Então, a partir de agora, depois que a nossa validação funcionar, vai ter que ter alguma coisa aqui. Bacana? Então, o que nós vamos fazer? Poxa, eu preciso gerar esses documentos ali. Ok, então nós precisamos das entidades de documentos financeiros e de reservas documentos. E para isso, nós precisamos do nosso CodeGen. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto no BF CodeGen, beleza? Eu vou gerenciar as minhas tabelas, né? E aí eu vou selecionar aqui então o documentos financeiros e o reservas documentos e vou adicioná-los, porque agora eu preciso dessas duas entidades também. Vou mandar gerar o script UI e vou salvar. E no momento que eu salvo, ele vai fazer a atualização, inclusive, das entidades antigas e vai gerar essas duas novas entidades para mim aqui, ó, reservas documentos e documentos financeiros. Bacana? Então agora, voltamos aqui no nosso Visual Studio, dá um reload aí e a gente vai fazer o nosso override saved aí. Bom, gente, aqui o nosso código é um pouquinho mais complexo porque eu vou ter que criar alguns objetos. Bacana? Vamos olhar o nosso builder aqui, ó, que a gente tem lá o nosso documentos financeiros. Então, se a gente olhar aqui, ó, documentos financeiros, ele tem um campo aqui que ele tem um tipo e um valor. Então, eu vou criar um novo documento financeiro. Então, documentos financeiros, documentos financeiros igual documentos financeiros.create. Lembra disso? Jamais eu posso dar um new. Então eu vou usar a minha classe para criar o objeto para mim. Inclusive, nós falamos muito disso aqui neste vídeo aqui, que eu vou deixar o link para você. Se você perdeu, caiu aqui de paraquedas, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente explica esse conceito aí do Create. E agora, ó, o meu documentos financeiros, ele tem valor e tipo, beleza? Então, nós vamos pegar aqui, ó, o meu documentos financeiros, ponto, valor. O valor a gente disse lá que era 0, perfeito? E aí eu tenho o meu documentos financeiros, ponto, tipo. E aí eu tenho o quê? Documentos financeiros, tipo lista itens. E qual é o item que eu quero? Item de crédito. Era esse o item que a gente tinha que gravar. Feito isso, eu vou fazer o quê? Vou pegar o meu documentos financeiros e vou salvar este documento financeiro. Bacana. Então, percebam que a minha reserva está ok lá, ela não está comitada, mas eu vou usar agora alguns dados que estão lá para criar esses caras. E se eu tiver algum problema aqui, ele vai lançar uma exceção, o save vai lançar uma exceção e vai cancelar o meu commit lá da minha transação que está aberta. Beleza, só que assim, ó, se a gente olhar aqui agora, eu tenho documentos financeiros, mas os documentos financeiros ele tem uma reserva documentos. Uma reserva documentos, ela tem o quê? Ela tem a reserva, que é o código da pessoa ali da reserva, e o meu documento financeiro, que é o valor que está lá no documento financeiro. Portanto, a gente tem aqui uma referência, né? Então, aqui, ó, reservas documentos, né? Reserva documento, eu vou criar aqui um reserva documentos. Então, reserva documentos, esse tem que ser maiúsculo, ponto, create. E aí eu vou criar, então, uma reserva documento. E nesse momento, a gente vai pegar o quê? Reserva documentos, ponto, reserva instance, ou seja, eu vou pegar a instância dessa minha reserva e vou dizer qual é o valor que ela recebe. O this, né? Porque eu estou na minha reserva atual. Perceba que a gente está aqui na entidade de reservas, a gente está codificando ela. Portanto, esse documento ele vai receber a minha reserva atual. Ela está lá no banco, faltando o commit para ela, mas ela já está tudo ok. Então, eu vou pegar esse valor aí e recebo disso. E agora, o meu reserva documentos, ponto o quê? Ponto documentos financeiros, beleza, documento financeiro, ponto instance, a instância desse cara vai receber quem? Vai receber o documento financeiro que eu acabei de criar aqui em cima, beleza, com isso eu fiz a associação. E neste momento o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai pegar o nosso reserva documentos e salvar. Perfeito! Se tudo estiver certo, eu vou criar um documento financeiro quando eu editar a minha reserva agora. Vamos ver se está certo? Olha só, vocês já perceberam que aqui não tem valores nem em reservas documentos, né? A gente não tem dados nem em documentos financeiros que não tinha nada feito. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou matar o meu provider,
Ok, matei o meu provider, vou rebuildar novamente, né, para ele gerar então a DLL com essa regra nova que a gente acabou de fazer. Já buildou e neste momento a gente vai lá de novo subir, então daqui a pouco eu volto aí, me espera. Tá aí, pessoal, voltamos aqui, já loguei novamente, agora eu vou voltar aqui nessa reserva da Camila, eu vou simplesmente editar essa reserva e vou salvar, ele vai salvar tudo e vamos ver o que aconteceu? Se a gente for lá no nosso builder e der uma olhadinha em documentos financeiros, a gente olhar os dados, existe um documento financeiro aqui com o valor 0 e o tipo é 1, que é crédito. Se a gente olhar aqui no reservas documentos, existe uma reserva para um documento financeiro para aquela reserva, portanto, a nossa regra funcionou. Se tivesse dado algum problema nesse salvamento, como eu falei para vocês, ele faria um rollback naquela minha transação. E aí, você conseguiu fazer? Se você não conseguiu, vai lá, volta, relê o exercício. Eu vou pegar esse código que a gente fez aqui, pessoal, esses códigos aqui, tanto do pessoas quanto do reservas, eu vou colocar lá no GitHub da Banner e vou deixar aqui no comentário, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link lá para o GitHub com isso. Também vou deixar aqui na descrição, né, o enunciado já desse problema aqui embaixo, para que se você precisar colocar aí num bloco de notas para fazer sua colinha como eu fiz, fica bem mais fácil. E eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, mete esse dedo no joia, ajuda o canal, ajuda a gente, compartilha, quanto mais compartilhamento, quanto mais gente você ensinar, melhor. E deixa seu comentário aqui, diz para mim o que você está achando. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!